Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouco com a Cristiane Ferrer, lá de João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, Cristiane? Oi, Charles, tudo bem? Gratidão Seja pelo bem-vinda. convite para estar aqui. Nós que agradecemos sua disponibilidade em trazer suas leituras para compartilhar com todos que estão nos acompanhando hoje. A Cristiane, ela é membro da Sociedade Teosófica desde 2010 e ela é médica e ela teve uma participação ativa na publicação do livro que iremos falar hoje. Ela foi tradutora do livro. A obra é A Visão Divina, uma investigação sobre o homem, a natureza e Deus, de autoria do Ginarajadasa e publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Inclusive é um lançamento, foi publicado recentemente, está disponível aí nos canais da editora. Cristiane, vamos começar tentando entender qual é o assunto da obra, que a gente fala, a visão divina, mas eu acho que existem várias visões sobre o divino. Acho que é importante, para quem está nos assistindo, compreender qual que é a visão do autor e qual que é a proposta dele, de que maneira ele está apresentando nesse livro essa visão divina. Que visão é essa e que divino é esse que ele está se referindo? Então, Charles, ele não está se referindo propriamente a uma religião, a uma tradição, ele está se referindo à percepção da vida una, tá? Então, é aquilo que a sociedade teosófica ela tenta passar para a gente como a base fundamental para que a gente perceba a coerência na vida, para que a gente consiga entender a teosofia, é a percepção, ou pelo menos a gente começar a vislumbrar a ideia de que existe uma vida una, né? Uma vida, um princípio que é eterno e imutável, que está em tudo. E a visão divina a qual Ginarajadasa, o autor do livro, se refere, é essa visão, tá? Não é nada superficial, mas sim é a autorrealização mesmo, tá? Aquela a que chegou os grandes seres, e na qual eles perceberam a unidade da vida, que pode ser chamada como Deus, né? Enfim, como a grande lei para os budistas, né? O Dharma, a lei maior que rege tudo, mas enfim, essa vida una, essa é a visão divina, tá? Quando você fala em vida una, você está se referindo a uma visão semelhante ao que os monistas na Grécia acreditavam, ou a visão não dualista da Índia? O que seria essa vida una? Ela estaria relacionada também talvez com a teoria Gaia, de que o planeta tem uma vida e todos nós fazemos parte dela? Fala um pouquinho mais para a gente. Tem mais relação com a tradição da Índia não dualista, Charles, tá? Então, ele parte do princípio de que a gente pode galgar a tradição que for, a tradição religiosa que for. A gente pode até ser um ateu, mas que já tem essa visão de que o outro é alguém, é um irmão, é alguém com quem a gente tem que ser fraterno. E a partir daí ele chama de filantropo. A partir daí começa a desenvolver essa visão. Mas, enfim, não importa o caminho que você está seguindo, mas você vai perceber que você e Deus são um. E que não existe separação, que nós colocamos essa barreira entre nós mesmos e tudo mais que existe. Entre a gente, entre os homens, entre a gente e a natureza.
tá? Então é a visão não dualista mesmo, que está tudo unido, somos todos um, né? É uma frase que é muito conhecida, e o homem e Deus é um e não dois. Ah, legal. Isso, isso explica um pouco, talvez, a questão do subtítulo da obra, que fala sobre uma investigação sobre o homem, a natureza e Deus. Seria essa a conclusão final dessa investigação? Então, que o ser humano, esse homem, essa natureza e esse Deus seria uma coisa só? Ou como que o autor apresenta na obra? Ou são conceitos diferentes que depois se conectam? Ok. Esse livro ele foi feito a partir de 3 palestras que o autor, que inclusive gostaria até de falar um pouco sobre ele, ele foi o 4º presidente internacional da Sociedade Teosófica, e ele tem muitas obras, tá? Ele era um palestrante, assim, maravilhoso, que falava, inclusive, muitas línguas. Quando ele chegava nos países, ele fazia palestra no idioma local, né? Eu acho isso interessante, porque a conexão com o público era bem maior, né? Mas, enfim, o livro foi feito a partir dessas... São 4 palestras, na realidade, mas o subtítulo, ele se refere às 3 primeiras palestras do livro, tá? O primeiro capítulo e a primeira palestra é sobre a visão divina no homem. O segundo é a visão divina da natureza e o terceiro a visão divina de Deus e dos deuses. O que ele quer dizer com isso é que a gente vai chegar a essa percepção da unidade da vida, mas é a partir de algo conforme o nosso temperamento. Então, é mais ou menos o seguinte, a gente sabe que a gente passa por muito sofrimento, né, na vida, por muitas lições, através de todas as experiências que a gente vive, e para quem acredita em reencarnação, são muitas e muitas vidas, então, assim, incontáveis lições, infinitas lições, e chega um momento em que a gente começa a buscar um sentido para a vida. Ele fala muito na busca de moksha, que é libertação, a libertação final, a libertação do sofrimento humano, né? E para a gente chegar aí, existem temperamentos diferentes. Então, algumas pessoas elas vão começar a perceber essa unidade da vida a partir de si mesmas, ou de suas relações com os outros, e aí seria a visão divina do homem, ou algumas pessoas, por exemplo, as pessoas contemplativas, elas vão perceber a partir da contemplação ou estudo da natureza, e ele detalha belarmente como que a gente pode se relacionar com a natureza, nesse segundo capítulo. Ou a pessoa pode ter, pelo temperamento religioso, ela pode ter esse primeiro vislumbre da vida una a partir de religião mesmo. Então, se conectando com um intermediário como Jesus, Buda, ou se conectando diretamente até mesmo com a divindade, né, sem atributos, né? E tem aqueles até que através de religiões politeístas, que tem muitos deuses, mas cada deus representando um atributo do divino, dessa vida una. Então, também é uma forma de chegar nessa percepção. Mas tudo isso é uma escada, né? Na realidade, são os primeiros degraus. Então, o ser humano, ele, ao conectar-se consigo mesmo, ao se conectar com os demais, ele pode vir a ter esse vislumbre, ou o contemplador da natureza, ou o religioso. Então, é isso que fala, essa distinção dos capítulos é só para isso, sabe, Charles? Para fazer essa observação sobre os diversos pontos de partida possíveis, sabe? Mas para chegar no final, o final é um só. É perceber que essa vida una, ela não está só no ser humano, só na natureza, só nas religiões. Enfim, vida una é vida una, ela está em tudo. O princípio eterno, imutável, que tudo permeia. Ah, que bacana.
Falando um pouco do autor, eu li certa vez que ele, inclusive, ele gostava muito do Brasil e que ele chegou a dizer em algum momento que numa próxima reencarnação ele gostaria de renascer brasileiro. Inclusive, existe um instituto aqui no Brasil, em Itapecerica da Serra, São Paulo, chamado Centro Teosófico Raja, que Raja era um apelido do autor. O pessoal costumava chamar ele assim, e o instituto, devido a esse carisma, essa compaixão, esse amor que ele tinha pelo Brasil, acabou homenageando ele batizando, né, o instituto com o apelido que a ele era atribuído. Você confirma essa história? Confirmo, sim. Ele morou aqui e falava português. Então, é isso aí mesmo. Interessante, né? Ou seja, é um autor que era próximo da gente, de alguma forma. Tem uma conexão, né? Este é Isso. o programa, este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Cristiane Ferrer, lá de João Pessoa, na Paraíba, sobre a obra A Visão Divina, uma investigação sobre o homem, a natureza e Deus. Publicação da editora Teosófica, autoria do Ginara Jadaza. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com a Cristiane Ferrer, lá de João Pessoa, na Paraíba, sobre a obra A Visão Divina, uma investigação sobre o homem, a natureza e Deus, de autoria do Ginara Jadaza, publicação no Brasil da editora Teosófica. Cristiane, você falou no primeiro bloco que a obra é uma compilação de 4 palestras do autor. Imagino, então, que a linguagem do livro seja algo bem acessível e didático, e geralmente essas obras compiladas de palestras, elas têm essa característica mais como se fosse um diálogo com o interlocutor. Fala um pouquinho para nós sobre o teor do livro, qual é a estrutura da linguagem que ele é apresentado. Então, ele é um livro que realmente fala para todo mundo, tá? Uma coisa ou outra é mencionada sobre algo que o teosofista é mais acostumado, mas de qualquer maneira dá para entender. Ele fala numa linguagem bem simples. E o que eu achei maravilhoso e muito belo é que é numa linguagem mais poética, sabe, em alguns trechos. Apesar dele dar palestra, como ele era formado em idiomas, ele tinha essa habilidade, né, com línguas, com idioma, então acredito que ele mesmo era poeta, talvez. Então ele fala, né, e eu acabei traduzindo também, mas assim,
de uma forma bem poética, muito bonita, e ele acrescenta poemas ao livro. Tá? Então, são vários trechos, ou às vezes um poema inteiro, de vários poetas de todos os tempos, para poder fazer um link com a ideia que ele está desenvolvendo. Né? Ele também coloca trechos de escrituras sagradas, então fica assim uma leitura muito rica, e é uma leitura que eu acho que não é tão intelectual, mas mais assim para tocar mesmo no coração da gente, porque ele fala de coisas muito belas, como fraternidade, amor, conexão com a natureza, e ele não fala de uma forma superficial, apesar de ser um livro pequeno, mas ele fala de uma forma que, para mim, é na forma correta, assim, ele não é prolixo, ele vai em cima e ele toca profundamente, por causa dessa linguagem poética e os poemas que vêm para enriquecer. Você comentou no primeiro bloco, você fez uma citação aos 7 temperamentos, que cada um de nós teríamos uma maneira de nos relacionarmos e entendermos desenvolvermos essa visão divina. Os 7 temperamentos é um assunto abordado por outros autores, como o Geoffrey Hodgson tem um livro com esse tema. Nessa obra, o Jinara Jadasa, ele chega a tocar nesse assunto dos 7 temperamentos, ele chega a deixar claro essas nuances, essas diferenças entre a maneira que cada um de nós tem de aprender? Não propriamente os 7 temperamentos. E se fala de uma forma bem direta. O que ele coloca é que, por exemplo, para a gente se conectar com a natureza, então existe aquele que tem o temperamento mais relacionado à contemplação, aquele que tem o temperamento mais para estudar, né? São os cientistas ou mesmo os curiosos, vamos dizer assim, que estudam a natureza, mas a partir desse estudo eles chegam a compreender muito mais profundamente. Não invalida de maneira nenhuma aqueles que só contemplam, que só amam a natureza, muito pelo contrário, ele acha que é através do amor não intelectual que a conexão, inclusive, é feita de forma mais rápida. Né? Então, ele fala no poder que a natureza tem de extrair da gente, todo o nosso poder também. Então, quando a gente contempla o Himalaia, por exemplo, uma cordilheira, né? Aquela paz da cordilheira, a gente consegue sentir, porque ela está dentro da gente. Você entra em contato com o poder de uma catarata, por exemplo, você vai em Foz do Iguaçu, a catarata de Iguaçu, aquele poder, então, aquele extrai o poder de dentro da gente. Então, não precisa intelectualizar, esse é aquele que sente a natureza de uma forma direta. E tem aqueles que ele fala que remodela a natureza, são os artistas. O que é que o artista faz? Ele, a partir da visão dele, ele pega algo que é eterno, um aspecto que é eterno na natureza, e ele dá um novo olhar, aquilo, o seu olhar pessoal, mas é um olhar que não é a partir do ego, é a partir da expressão divina, é a partir da conexão dele com o divino em si. O que é que ele faz? Ele remodela a natureza. Assim, ele fala muito também dos artistas, da criação, né? Como não é tanto assim, classificando as pessoas em temperamentos, mas em aptidões, na forma como elas extraem as vivências, as diversas experiências do mundo, né? Ele fala muito disso, talvez mais do que propriamente nos 7 temperamentos. Cada um de nós tem uma forma muito particular de aprendizado, isso, inclusive academicamente, você estuda as múltiplas inteligências, nós sabemos que cada pessoa, essa é a pluralidade, né, da existência, a gente tem segundo essas tradições, nós temos uma unidade, mas ao mesmo tempo uma unidade na essência, mas na manifestação nós temos uma pluralidade, então, cada um vai
se expressar de diferentes maneiras, representando qualidades dessa unidade a qual todos fazemos parte. Cristiane, você foi tradutora da obra. Como que essa leitura, como que esse livro te ajudou a viver melhor, se ele ampliou a sua compreensão da vida, do mundo? Como que é a sua relação com o livro? Eu acho que à medida que eu fui traduzindo, eu fui percebendo o quanto eu precisava daquele livro, né? Mas eu vou abranger, sabe, a história, assim. Eu acho que todos precisam. Como eu falei, Charles, é um livro que fala de fraternidade, de amor, de busca do divino dentro da gente e nos outros. Eu acho que ele realmente ele é um livro para todo mundo. Não foi só para mim, né? E eu sou muito grata pela oportunidade, porque foi a minha primeira tradução e foi exatamente a tradução de um livro que não é algo só racional, é algo que eu posso lembrar durante a minha vida e colocar em prática. Isso para mim é muito precioso. Para finalizar, teria algum trecho da obra que você teria separado para comentar? Alguma leitura que seja sua favorita, algum trecho do livro que seja seu favorito, que se destaque? Eu acho que tem um aqui que o quarto capítulo, inclusive, a gente acabou nem falando sobre ele, e rapidamente eu vou só dizer que ele fala sobre o ideal da teosofia, e ele fala sobre como a sociedade vem trazer essa mensagem, a sociedade teosófica, no caso, vem trazer essa mensagem, né, de que o plano divino é de que todos nós possamos participar ativamente da evolução, né? E permeando essa mensagem, vem aí todas as dicas de como que a gente pode estar participando dessa evolução. E fala também sobre a mensagem que todos os homens eles podem vir e trazer para a gente. Porque a gente olha para as pessoas e rotula, né? Na realidade, a gente tem que ter um olhar bem diferente. Essa é a visão divina no homem que ele propõe. E isso é o básico, assim, é o primeiro passo para que a gente possa contribuir com a evolução. Então, eu tirei um trechinho que eu acho que é legal para a gente fechar. É o seguinte, ele fala assim: quando você tiver adquirido a visão, mesmo que apenas uma visão fugaz da humanidade, como ela é vista por Deus, ao olhar para as faces das pessoas imersas em ignorância, pecado, fracas e falhas em centenas de formas, você começará a ver os arquétipos por trás delas, e seu julgamento será diferente, pois começará a entender algo sobre a interação entre o bem e o mal nas pessoas. Dispensará os rótulos que o mundo coloca e começará a perceber que há um propósito sendo construído através do que é bom e vil no homem, a partir de sua dor e angústia, de sua glória e renúncia, não por uma vida, mas por toda a eternidade. Bonito demais. Cristiane, gratidão pela sua presença, pela sua partilha. Gratidão pelo convite, Charles. Espero ter contribuído. Com certeza. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Cristiane Ferrer sobre a obra A Visão Divina, uma investigação sobre o homem, a natureza e Deus, de autoria do Ginara Jadasa, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.